Eu nem tinha me dado conta disso, mas Kurt Cobain nos deixou há 30 anos. Em abril de 94, aos 27 anos, Kurt Cobain desistiu da vida e nós estamos sem uma das maiores bandas de rock da história desde então. Mas eu não estou aqui para falar de música, eu estou aqui para falar da Helen Mirren. Eu gravei um vídeo outro dia falando sobre Amor Traiçoeiro da Netflix. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente esse outro vídeo já foi pro ar, mas eu vou repetir aquilo que eu falei no começo daquele vídeo. Eu adoro mulheres mais velhas. Eu prefiro ir pra cama com mulher bem mais velha do que eu. É muito bom. Eu nem sei se eu deveria estar falando isso, mas... Bom, agora que a gente já não tem mais verde social, que as pessoas agora decidiram ser o que elas são, eu prefiro falar sobre isso de forma aberta. E se você, mulher acima de 60, se interessar, pode me ligar. Manda um WhatsApp que a gente pode se divertir juntos de uma forma bem gostosa. Algumas estão assistindo este vídeo que eu sei. Mas eu tenho um fetiche pela Helen Mirren. Que mulher sensacional. Uma das maiores atrizes da história. Estava lá na cena da orgia, lá no Calígula. Escreveu, não leu. Ela tá seminua ou nua em cena. E ela fez Red, Armados e Perigosos. Eu desconfio que ela e o Vin Diesel tenham um trelelê para ela estar na franquia Velozes e Furiosos, porque eu não consigo imaginar como que atriz oscarizada como a Helen Mirren pode estar numa das franquias mais lucrativas e bagaceiras da história do cinema. Eu acabei de dar a resposta. A franquia é lucrativa, ela tá lá pelo dinheiro, obviamente. Mas a Helen Mirren tem algumas obsessões da vida. Duas delas: tecnologia e Kurt Cobain. Recentemente, a Helen Mirren deu uma entrevista falando sobre vários tópicos, e um desses tópicos foi se lamentar sobre como Kurt Cobain nunca viu um ponto de GPS no mapa. Olha, eu queria saber o que foi que ela tomou nesse dia. Seja lá o que foi que a Helen Mirren tomou ou usou, é melhor eu ficar longe. Mas eu não quero ficar zoando ela. Eu gosto dela, de verdade. E não é a primeira vez que Helen Mirren soma soma tecnologia e Kurt Cobain. Numa entrevista no passado para Oprah Winfrey, ela também mencionou esse aspecto, falando que se lamenta pelo fato do Kurt Cobain nunca ter utilizado um computador. Se bem que aí, mais ou menos, em 1994 já existiu o computador. Mas a internet, o fato do líder da banda Nirvana nunca ter utilizado a rede mundial de computadores, isso é mais plausível e isso também saiu da boca da Helen Mirren. O que acontece? Será que ela tinha um fetiche pelo vocalista do Nirvana? A Courtney Love não vai gostar disso, tá? Courtney Love que há quem diga que fumou os direitos das músicas da banda, apesar de ter vendido comercialmente, ter vendido os direitos pro mercado explorar, né? Talvez a gente não tivesse Smells Like Teen Spirit no Moulin Rouge do Baz Luhrmann se não fosse a Courtney Love comercializando os direitos da música. Sem falar nos comerciais de calça jeans e refrigerante, que a gente já viu algumas músicas do Nirvana aparecendo. Então, tentaram explicar de forma civilizada por que a Helen Mirren bate tanto nessa tecla da tecnologia com o Nirvana. Basicamente é porque ela, como uma mulher madura, com mais de 70 anos, viu algo ou muita coisa que um jovem não viu. E partindo da perspectiva de que, da época que Mirren nasceu, nada disso sequer ousava ser inventado, para ela é um mundo totalmente fantástico. E aí a gente começa a ver que a atriz tem traços de empatia que poucas pessoas têm. Empatia no seguinte sentido. Para ela, para Helen Mirren, é uma lástima ver que um jovem como Kurt Cobain perdeu a vida aos 27 anos sem testemunhar todas as inovações tecnológicas que ela testemunhou. Para ela, não é só o sentimento de nostalgia, é um sentimento de peso, de lamentação, pesar. Porque para nós que estamos chegando numa certa idade, estamos testemunhando o avanço tecnológico, é incrível ver como tudo isso foi construído na nossa frente.
Pelo menos para mim é. Se bem que eu sou suspeito para falar. Eu falo sobre tecnologia. Escrevo todos os dias sobre o assunto. Amo este assunto desde os meus primeiros anos. E talvez para mim, apesar de todo o acelerar do avanço tecnológico e por testemunhar inovações como o GPS, a miniaturização dos computadores, os smartphones, a internet, eu testemunhei tudo isso, mas ao mesmo tempo, como eu cresci como um ser analógico/digital e tive uma adaptação mais simples para todo esse processo, e tudo isso se tornou mais orgânico para mim, eu não sinto da mesma forma que uma pessoa com 70, 75 anos que, sei lá, na década de 50, década de 40, nem sonhava com, por exemplo, a TV via satélite. Não sonhava com TV a cabo, com forno de micro-ondas, com, sei lá, streaming, internet. Tudo isso nem era imaginado. A maioria das pessoas não imaginava isso. E eu fico pensando em como os mais velhos acompanharam esse crescimento tecnológico e como deve ter sido algo, e eu vou usar os termos que Steve Jobs tanto adorava utilizar, mágico e revolucionário, porque no final das contas é sobre isso que nós estamos falando. O Transformers falou... são tantos filmes do Transformers que me desculpe, eu não me lembro de todos de cabeça, mas aquele que tem o Rei Arthur, a fábula do Rei Arthur, que os Transformers já tiveram em diversos momentos da humanidade, mas o Merlin, enfim, olha como eu estou bagunçando as coisas. O Merlin chegou a dizer, teve uns escritores, acho que o Arthur C. Clarke falou também, que o que era visto no passado como magia, hoje a gente vê como avanço tecnológico. Se a gente voltasse no tempo, entregasse um iPhone para alguém do século XIV, XIII, isso seria visto como magia e bruxaria e nós morreríamos queimados em fogueiras. Então, é mágico e revolucionário para quem nasceu nas décadas de 40, 50 e 60. Toda essa tecnologia que se construiu diante dos olhos de pessoas que nunca imaginaram que tudo isso que nós temos hoje poderia se construir e acontecer, é sim algo mágico e revolucionário. Olhando por essa perspectiva, o desenvolvimento tecnológico foi mais interessante para Helen Mirren do que para mim, que conviveu com tudo isso com maior naturalidade. Eu utilizava computadores, ou utilizo computadores desde os meus 9, 10 anos de idade. As minhas primeiras aulas de informática foram com essa faixa etária. Eu, com 10 anos, estava programando em BASIC, escrevendo no WordStar, com 10, 11 anos. Eu sei mexer no MS-DOS. Eu sou o cara que instalou o Windows em disquete, não era nem com CD. Então eu convivi, cresci testemunhando esse avanço. É óbvio que eu vi muita coisa acontecendo e aparecendo e surgindo, mas o impacto para mim foi menor. Olhar para uma mulher com mais de 70 anos como a Helen Mirren e pensar que na infância dela, talvez o máximo de tecnologia fosse o rádio e a televisão, e ver que hoje a gente assiste TV pela internet, é de se pensar que o sentimento que move ela a se lamentar por tudo aquilo que Kurt Cobain não viu, não só nostalgia, mas empatia. Porque o caminho natural das coisas é ver o velho indo embora antes do novo, e não o contrário. São os filhos que enterram os pais, e não o contrário. Nós testemunhamos os nossos avós indo embora, e não o contrário. Talvez Helen Mirren pudesse ter, sim, um fetiche pela banda Nirvana, um fetiche pelos cabelos do Kurt Cobain, ele utilizando camisa xadrez e tocando o The Man Who Sold the World do David Bowie em uma cover fantástica no acústico da MTV. Mas talvez, só talvez, Helen Mirren seja mais empática do que a gente imagina, porque ela testemunhou todo esse avanço, ela admira todo esse avanço, ela abraçou o avanço tecnológico, mas se lamenta porque alguém bem mais novo do que ela não vivenciou tudo isso. E se a gente sente falta do Kurt Cobain, imagina como seria 30 anos depois, como ele estaria.
Como ele veria este avanço? A gente nunca vai saber. O que é uma lástima, independentemente de nossos gostos musicais ou dos nossos fetiches, por assim dizer. Então, o que poderia ser uma zoação em relação a Helen Mirren? E sim, eu quero ficar longe daquilo que ela tomou para fazer essa analogia com o GPS, se transforma em uma reflexão sobre empatia combinada com nostalgia. E eu aposto que você jamais teria imaginado que eu iria falar sobre isso num vídeo para o YouTube, né?